Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição de nosso programa Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer tê-los aqui comigo. Como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para casa de vocês temas que atravessam a nossa porta, que batem na nossa porta, que atravessam o nosso cotidiano e que nem sempre conseguimos compreender muito bem, falar muito bem. Para isso estamos aqui. Hoje o nosso papo é sobre vida, é sobre doação de órgãos, porque viver é uma grande conquista. E a pergunta que eu faço para vocês já pensaram em ser doadores? Vocês já pensaram por que não temos tanto doadores e por que existem tantas pessoas precisando de um órgão, de uma membrana, de uma pele, de um tecido para poder viver? Por que há esse descompasso? O que nos impede? Desconhecimento? Algum medo? Será que doar deixa a gente incapaz? Todas essas questões nós vamos resolver ou procurar entender aqui com o nosso grupo. Nós trouxemos uma equipe para vocês entenderem essas questões e eu vou apresentá-los ou apresentá-las para vocês. Primeira pessoa aqui que eu vou apresentar é a doutora Daniela dos Santos Zica. É graduada em Medicina, em Pouso Alegre, com residência médica em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas Samuel Libânio, também em Nefrologia pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, pós-graduada em Terapia Intensiva, especialista em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e Associação Médica Brasileira, mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde pela Univas, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Samuel Libânio, com capacitação pela doação de órgãos pelo Hospital Israelita Albert Einstein, docente da disciplina de Nefrologia na Univas. Nossa outra convidada, a enfermeira Mônica Tavares Lacerda, com formação em neonatologia pela FEMIG, em auditoria em saúde pela Univas, com capacitação em doação de órgãos e abordagem familiar pelo Hospital Albert Einstein. Enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos há 5 anos. E fechando o nosso grupo, o senhor José Roberto Martinelli, que atuava antes como analista de qualidade sênior e hoje ele se dedica a ser um motivador de vida. Paciente há 14 anos, transplantado há 7 anos, viveu 2 transplantes hepáticos em 3 dias. E essa é o início da história que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho. E para não podendo esquecer, nossa parceira de sempre, amiga Cacau Vitoriano, que abrirá nosso programa com sua música. Cacau. We'll see.
Obrigada, Cacau. Obrigada a todos pela presença. É um imenso prazer tê-los aqui para ajudar a gente a pensar sobre doação de órgãos e a conquista de uma vida. Doar órgãos é conquistar uma vida. E por que doar órgãos? Por que a gente está aqui falando sobre doação? Porque dia 27 de setembro foi o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O principal objetivo desta data é conscientizar a população, em geral, sobre a importância de ser um doador. Tal prática tem o intuito de ajudar milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de vida, só de vida. Para isso, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a gente chama de ABTO, organiza anualmente a campanha nacional de doação de órgãos, com ações informativas e eventos em todos os lugares, em todas as capitais do Brasil. Se você ou uma pessoa próxima podem um dia precisar de um transplante, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, por que não doar? Por que não sermos um doador? A doação é um ato de amor, de solidariedade e de cidadania. Um único doador tem a possibilidade de salvar ou melhorar a qualidade de vida de mais de uma pessoa. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de doações cresceu 40%. Ah, legal! Mas o número de doadores ainda é insignificante diante da necessidade de pessoas que precisam de órgãos. Como consequência, nisso há uma lista enorme de espera. É isso que a gente vai querer entender aqui, né? E um tempo de espera cada vez mais aumenta. E aí a pergunta que não vai calar aqui pra gente é por que faltam doadores? Por que não somos doadores? Será que aquelas questões que eu iniciei, será que tira pedaço, nos adoenta? Eu não sei. A gente vai precisar entender por que essa discrepância ainda continua muito grande. São com essas palavras que a gente inicia aqui o nosso debate, que eu torço para ser bem acalorado, né? E vou começar com a doutora Daniela. Doutora, sem doador não há transplante. Não há transplante, não há vida. Como devo proceder, como quem nos assiste deve proceder para se tornar um doador? Uma pergunta. E qualquer um pode ser doador? Há algum impedimento para alguém ser doador? Leila, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né, e o convite para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que ainda é tão desconhecido por uma grande parcela da população. Essa é uma dúvida que sempre é colocada, inclusive muito questionada, sobre como posso me tornar um doador de órgãos, né? Todo mundo fala que tem o desejo muitas vezes, mas não sabe como proceder. Na verdade, por um tempo, né, era necessário ter uma doação consentida. Na verdade, era uma doação presumida, que era até necessário que fosse colocado, no caso de negativa, na carteira de identidade, se você fosse ou não fosse um doador. Hoje em dia, na verdade, para eu me tornar um doador, a doação tem que ser consentida. Então, um familiar, até o 3º grau de parentesco, ele pode autorizar a doação no momento da morte. Então, para isso, independente se você tem ou não, se você está registrado ou não, se você tem a vontade ou não, a decisão é sempre do familiar que foi abordado naquele momento da morte, né? Então, o que a gente fala e o que a gente prega nas campanhas é que se você tem o desejo de se tornar um doador, não basta você guardar esse desejo para você, você tem que informar o seu familiar, porque na verdade a decisão é do familiar. Entendi. O que me parece que torna mais fácil, né? Porque às vezes o familiar pode fazer isso pela gente, que às vezes nem se expressou, né? O fato às vezes do familiar não estar ciente disso, é claro que o familiar naquele momento da abordagem, ele leva várias coisas em consideração, como
aquela pessoa que ele está perdendo, aquele ente querido era em vida, se era uma pessoa caridosa, se era uma pessoa que gostava de ajudar os outros. Então, dentro de um contexto, vem outras coisas que ajudam no momento da decisão. Mas uma coisa que a nossa equipe sempre observa durante as nossas entrevistas familiares é que o fato do familiar estar ciente sobre a vontade de ser um doador, isso facilita e contribui muito para que a doação seja efetivada. Oh, legal, que bom saber, que bom. Então, ou seja, qualquer pessoa pode ser doadora? Qualquer pessoa qualquer pode ser doadora. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Tá aí, pessoal, qualquer pessoa pode ser doadora. Não esqueçam disso. Mônica, por que temos, você que lida com isso, Sim. por que temos tão poucos doadores, né? Eu queria tirar uma dúvida até para mim mesmo, para ser um doador em vida. Me parece ser necessário não apenas uma vontade. É preciso haver uma identificação com essa causa solidária, né? Porque eu acho que é diferente você doar para um parente que precisa e se permitir doar para quem você nem sabe que existe, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência de doar para quem está do meu lado e que nem sempre, às vezes, eu posso doar, mas que eu me permito doar, e por que tem tanta gente e tanta falta de doadores? Bom, há vários contextos, mas eu acho que o principal de tudo é porque é muito difícil falar de morte, mas falar da sua própria morte é ainda mais difícil. As pessoas se negam a falar sobre isso. E um papo em família, quando começa, eu gostaria de ser doador, muitas pessoas se recusam, entendeu? A ouvir isso. Eles acham que é uma coisa que não, tabu, meio que um tabu que não pode ser falado, morte. Sendo que a única certeza que nós temos de um dia vai acontecer, né? Uns irão na frente, né? Outros irão depois, uns são doadores, outros não são, mas iremos todos. Então, o primeiro, tá? A primeira causa da não doação é porque a pessoa não sabe falar sobre a própria morte. E nas negativas que a gente tem, a família, a primeira coisa que ela fala é: nossa, mas eu não sei se ele era doador, a gente nunca conversou sobre isso. Está no top, sabe, das negativas. É não saber que o doador era a favor ou não de doação. Então, pelo que eu estou entendendo, a família não tem conhecimento disso, porque nunca se conversou. Isso. É tabu falar de morte. Sim. Então, pensando nessas duas questões aí que você comentou, então o que a gente precisa é falar. É esclarecer e dizer que e tirar e tentar tirar através dessas campanhas e inclusive do nosso programa, tentar tirar um pouco esse tabu. Sim, é isso, sim. Né? Então, educar é o fundamental. Educação é o fundamental. A gente tem feito várias campanhas, todo ano a gente faz a nossa campanha ali do hospital, mas ainda assim é pouco. Entendeu? A gente tenta abranger mais os jovens, né? Em escolas, palestras, mas ainda assim é muito pouco. Tá? Ainda temos grande déficit de e as pessoas doadores, têm medo, né? Sabe? Falta de conhecimento mesmo, que é um processo de morte em si. Assim, uma curiosidade que me veio agora na cabeça. A lista, você deve conhecer essa lista. Aqui em Pouso Alegre há uma lista específica de pessoas aguardando. É grande essa lista? Sim, é grande. Nós temos uma lista regional. Regional, tá? Eu acho que é o mais correto, né? A gente de falar. rins, porque abrange uma região muito grande aqui. Então, na impossibilidade de se ter um receptor compatível com a dor na nossa região, vai para o nível estadual. Entendi. A esfera estadual. Se na esfera estadual não tem, aí vai para a esfera nacional. Entendi. É feita a distribuição, primeiro local, estadual, federal. Tá? Entendi. Martinelli, eu não queria que você contasse a sua história agora. Nós vamos guardar a sua história, porque eu conheço um pouquinho dela e eu acho que todo mundo tem que conhecer. Mas eu queria guardar um pouquinho. Eu queria que você tenha alguma coisa a comentar disso que a gente conversou aqui, dessa dificuldade de doador?
Para ser até mais honesto, na minha família ninguém nunca falou de doação, ninguém nunca falou de morte, assim como a Mônica comentou, assim como a doutora Daniela falou, até o momento em que a gente precisou, né? E é o que acontece na maioria dos casos. A minha família, no geral, mais do lado da minha mãe, que foi a que vivenciou mais de perto, ela começou a ter essa consciência, a falar mais sobre isso quando a morte estava muito perto, né? E a gente vê que não precisa chegar a isso. A Mônica comentou sobre as campanhas e tudo, mas ainda é muito pouco, eu penso assim, que se a gente tem temas tão importantes a nível nacional, que as emissoras se dedicam e tudo mais, isso devia ser um tema prioritário também, né? Porque quando a gente fala do Criança Esperança, quando a gente fala do Teleton, a gente está falando de pessoas que estão vivas, né? E já é uma prioridade. Agora, falar daquelas pessoas que estão no corredor da morte é ainda mais importante, porque sem dúvida, na visão do paciente, você pode ter certeza, a fila de espera é um corredor. Isso a gente vai falar. E aliás, você está aqui com a gente, sim, porque houve essa possibilidade, né? Sim, que você vai contar para a gente isso tudo. Então, quer dizer, é realmente importante o conhecimento, né? Sim. O conhecer, o esclarecer. E as campanhas são muito, assim, pelo que dá para entender, são muito pequenas em relação às necessidades. Então, né? Sim, não há um investimento grande com relação às campanhas, né? Aqui na cidade de Pouso Alegre fazemos nós. Tá? Nosso grupo. E nem é questão só de investimento, é questão de abertura. Abertura também. Falar do assunto. Né? Então, abraçar a causa, né? Abraçar a causa. É aquilo que eu perguntei, né? Eu acho que eu comentei, eu acho que a gente não é só um parente que precisa, tanta gente, sim, que a gente nem conhece e que pode ser compatível com a gente, né? Sim. E que é tão difícil, eu imagino, essa compatibilidade. Eu imagino, sim, que seja, né? Como a dificuldade de se encontrar essa compatibilidade para acontecer a doação. Certo. Né? Você perguntou a diferença de você poder doar. Para a sua família. Para alguém, um filho. Né? Um filho. Aí também é feito os exames de compatibilidade como qualquer outro tipo de doação. Tá? Não necessariamente vai ser efetivada. Vai ser efetivada. Não é meu filho, meu rim vai servir para o meu filho. Não, às vezes não serve. Né? Entendi. E quando no caso de uma morte encefálica, doação pós-mortem, né, que a gente fala, você também não tem o direito de escolha para quem você vai doar. Entendeu? É obedecida uma fila. Uma fila. Né? Primeiro regional, estadual e depois federal. Então você não escolhe, não, eu vou morrer, eu tô com um primo que está precisando, eu quero que doa para ele. Não é feito assim. Seu primo vai estar na fila aguardando a vez dele. Então, aí eu penso no que o Martinelli falou, né? Quer dizer, a minha família só pensou nisso na hora que aconteceu algo comigo, né? Então, e aí eu fico pensando no que você falou. Aí a família vai e tenta doar, mas não consegue, porque não é incompatível, porque não é compatível. Isso. E aí a luta por um órgão não é só dele, é da família toda. Da família toda. Aí passa a ser da família toda, porque é a vida dele que está em jogo. Então, sim, quer dizer, é preciso conscientizar. É isso, né? Isso. Doutora Daniele, eu fiz uma pesquisa, claro, antes da gente falar sobre isso, e descobri coisas que eu também não sabia, que a gente pode doar, porque até onde eu conhecia, e conhecia muito pouco, coração, rim, parece que pulmão, tem alguns órgãos que são possíveis de doar, mas também li que são possíveis de doar, é possível doar pele, membrana, inclusive córnea, membrana ocular, alguma coisa.
Então isso é verdade? É mito? É verdade? Sim, é verdade. Desde osso, cartilagem, muitas vezes o coração não é viável, mas a válvula cardíaca é viável, as córneas, pâncreas, né, os órgãos sólidos como um todo. Não necessariamente um doador, ele pode ser possível doar todos os órgãos, né? É claro que tem pessoa, porventura, que é um doador de múltiplos órgãos, mas o fígado não está bom por condições do próprio doador, de comorbidade já pré-existente, de doenças de base. Então ele pode não ser apto a ser um doador de fígado, por exemplo, mas ser de rim. Então isso não impede dele doar tecidos que são viáveis. Mas existem bancos de pele, banco de osso, bancos de membranas, de córneas, de óleo, né? Nossa, então eu fico pensando uma coisa. Então a lógica devia ser outra. A gente devia ter muito mais órgãos disponíveis do que pessoas precisando desses órgãos. É isso? Com certeza. E o principal tabu nesse processo é o desconhecimento. E aí o entrave é não saber disso, não ter conhecimento disso, e aí o entrave é não ter abertura, não ter disponibilidade para se falar, para se conhecer, para campanhas e tudo mais, embora seja feita, né, como a Mônica falou. Então, quer dizer, são questões que não dá muito para entender, né? É bem cultural, né, doutora? É cultural, vem muitos mitos por trás de tudo isso, de medo de desfiguração do corpo. E essa é a próxima pergunta que eu queria fazer para você, não vou chamar de senhora, é menina, né? Com todo respeito, hein? É uma jovem médica aí que está nos ajudando a esclarecer essas questões. Eu sempre penso, eu vou ter que doar em vida um rim. Vai me fazer falta? Até onde essa doação, até para quem está nos vendo, essa doação me incapacita de coisas que até então eu poderia fazer e agora não posso mais. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente esclarecer. Eu falei em rim, mas podia ser qualquer outro órgão do qual a gente tem 2, né? Não sei todos não, tá, doutora? Existe a possibilidade da gente fazer uma doação vivo ainda, né? O rim é um dos exemplos que é mais frequente, mais prevalente essa doação, mas pode ser fígado também. A questão é que acaba que muitas vezes limita, até mesmo porque existe muito criterioso o fato de você retirar um órgão de uma pessoa que está saudável e ela poder vir a precisar daquele órgão. Então são feitos vários exames, né? É feita uma conversa, tem várias avaliações que são feitas com esse potencial doador em vida, para a gente minimizar o risco dele vir a precisar. Mas acaba que é um procedimento cirúrgico, um procedimento muito delicado, né, que é feito com todo o cuidado, até mesmo para fazer a preservação daquele órgão, assim como é feito, inclusive, no cadáver, né? Então, muitas vezes o medo costuma acontecer muito das nossas entrevistas, mas vai sentir dor? Não, a pessoa está no processo de morte mesmo, então não tem dor e é feito tudo com muito cuidado, não significa que você vai lá e vamos tirar, vamos mutilar, vamos tirar os órgãos, até mesmo que para preservar um órgão que vai passar pelo aquele órgão naquele processo de morte, né, de tirar a circulação e tudo mais, preservar aquele órgão, fazer aquele órgão funcionar numa outra pessoa, com outras condições, um outro organismo recebendo, acaba que é muito cuidadoso esse processo, né? É uma equipe muito grande por trás de tudo isso, não só uma equipe, são vários profissionais, né, que vai desde o motorista para fazer o bioquímico, para analisar, para fazer os exames. Então, é muita gente em prol de fazer isso, que isso dê certo. Mas a questão do medo, muitas vezes, de você doar em vida, isso é minimizado, né? Então, se já tem patologia, se já tem doenças, acaba que isso vai dificultando. Por isso que é muito difícil ter doador inter vivos, muitas vezes. Até mesmo que muitas doenças podem vir de caráter familiar e, consequentemente, o próprio familiar está precisando, poder futuramente precisar também, né? E também eu fico pensando, me corrija, por gentileza, que, por exemplo,
para eu poder doar um órgão, eu tenho que ter uma vida mais... O órgão tem que estar inteiro, em condições, e para isso eu também tenho que ter uma vida, digamos assim, regrada, porque senão afeta, né? Por exemplo, eu imagino que um fumante não possa doar um pulmão, não sei, a doação de pulmão? Não, nem existe? Pulmão, muitas vezes nem o rim. Nem o rim, quem bebe também tem determinadas órgãos aí que são inaptos, né, para doação. Então, eu entendi, eu não sabia disso, não. Então, a doação em vida é menos comum. É menos comum. É menos comum. Até mesmo dado todas essas variáveis, né? E de pessoas que tem que ser realmente IJA, tem que ter um hábito de vida saudável, né? E para diminuir os riscos de, eventualmente, ele vir a precisar do órgão. Certo. E antes de... Só uma questãozinha. Aproveitando o papo, Mônica... Quando acontece uma questão, uma necessidade, uma criança, eu vou tocar num assunto delicado, aí a família faz de tudo para querer doar, né? É claro que, imagino que uma criança deva ter um órgão compatível com o tamanho, essas coisas. Mas um filho, então vamos imaginar um filho, e não pode. Aí deve ser um tormento, né? Porque certeza. Acaba entrando em todas essas questões de incompatibilidade e de desconhecimento, né? De desconhecimento. Mas inclusive... a gente tem histórias bacanas sobre isso, tá? Recentemente eu atendi um paciente de 1 ano que ele precisou de um transplante de fígado e a mãe foi doadora. De 1 ano? 1 aninho. 1 aninho? Ele nasceu já com uma... Eu não lembro direito a patologia dele, mas ele precisava de um transplante de fígado e a mãe foi doadora. Aí até eu brinquei com ela, mãe, você deu a vida a essa criança duas vezes. Nossa, que história linda. Foi lindo, o menino já assim, 1 ano e meio, sabe, ativo, brincando, atendi ele no pronto-socorro. No pronto-socorro? Já tinha feito transplante já há uns 8 meses, aí ele foi passar em consulta no pronto-socorro e ele era transplantado e a mãe era doadora. Nossa, coisa linda, né? A mãe dá a vida 2 vezes para essa criança, foi lindo. Doar é um ato de amor, né? Sim. Eu imagino essa mãe, porque eu acho que quem doa é que fica agradecido. Não, agradecido pela oportunidade de proporcionar uma vida. Então, quem doa tem que agradecer muito mais do que quem recebe. Não menosprezando, Martinelli, pelo amor de Deus, porque é uma oportunidade que, pelo jeito, a gente não tem essa condição. Eu costumo falar muito assim, que às vezes os doadores... pós-mortem, ou até mesmo em vida. Às vezes, se não for a última, é a única notícia nobre que ele vai deixar na vida dele, sabe? Aí pode perder essa oportunidade, né? Que é uma notícia nobre e pensa bem sentimento de gratidão que os receptores têm também, né, amigo? Com certeza. Eu ia terminar o programa falando isso, mas não resisti. Aquele agradecimento a Deus por ter me dado a chance de dar vida a alguém que eu não conheço. Porque uma coisa, e sem desmerecer isso, é você ajudar, dar a vida pela 2ª vez a um filho. Agora, dar a vida a quem você não conhece, né? É mais do que um ato de amor, né? Estamos em outra dimensão, né? Sim. Eu acho que espiritual. É o exemplo espiritual de Deus. Jesus deu sua vida para salvar a humanidade. Quem ele não conhecia. Né? Nossa, e para o homem vai ser a única oportunidade da vida, né? Exato, Martinelli. Para o homem é a única. Exato. E para a gente fechar esse bloco, doutora, qual é o papel do médico nessa questão? O paciente chega com um problema e que aí você chega e olha, estamos com uma dificuldade, seu órgão não vai conseguir se restabelecer e você tem aí, algum tempo de vida e vamos correr atrás de um doador. Como é essa relação? Nunca não é um momento fácil,
Não é um momento fácil para o paciente, para o familiar, para o contexto todo familiar, para nós da equipe de saúde que está acolhendo aquele paciente. É um momento de incertezas, é um momento de medo, é um momento de angústia, é um momento de desesperança muitas vezes. Acaba que a função nossa maior é acolher, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer, porque foge da nossa possibilidade muitas vezes de conseguir esse órgão, eu acho que o que a gente pode dentro da responsabilidade social é motivar as campanhas, é falar mais sobre o assunto, é tentar estimular isso, mas eu trabalho na hemodiálise, então eu convivo com pacientes que não podem tomar água, né, por exemplo. Então, assim, sente sede, mas não pode tomar água porque não tem um rim que funciona. Então, não pode chupar uma laranja, comer uma banana, então coisas muito básicas que às vezes a gente não dá valor, né? Para eles tem um peso absurdo. Então, muitas vezes, assim, o que a gente vê depois do transplante, que a maior felicidade depois do transplante é poder tomar um copo de água. Então, isso, nas coisas muito simples, a gente, assim, é um valor, né? E a cada gota de xixi que às vezes a gente vê e que aquele paciente está conseguindo urinar, aquilo é uma vitória para nós, é uma vitória para a equipe, é uma vitória para o psicólogo que estava ali junto, para o técnico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta que ajudou a manter aquele paciente na UTI, para o médico da UTI. Então é todo um movimento que às vezes a pessoa que está recebendo não tem a noção da grandiosidade de equipe por trás disso para que dê certo, para que ele consiga aquele órgão, né? Mas é uma relação muito estreita e é uma relação que tanto, muitas vezes, o paciente está ali, como o Martinelli falou, no corredor da morte mesmo, né? Dizendo popularmente, naquela sensação de desesperança que o tempo está chegando e a gente está com eles nesse momento, né? Então, assim, a busca não é só deles, a busca é da família, a busca é da equipe e eu acho que quanto mais a gente motivar, quanto mais a gente educar, a gente só está ajudando, né? Nossa, uma curiosidade, Martinelli faz parte, ele conversa com esses pacientes lá, faz parte, faz esse trabalho de proximidade? Eu ajudo as meninas, desde que eu voltei de Campinas, né, porque eu fiz meus transplantes lá, desde que eu voltei eu procurei me envolver, foi quando eu descobri o trabalho delas. Por isso motivador. Nossa, tem coisa para contar então, e aí, foi quando eu descobri o trabalho delas e assim, é fantástico quando você começa a descobrir coisas, começa a conhecer. Eu aprendi muito cedo, né, na Bíblia, e que existe uma parte da Bíblia, um trechinho que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todo mundo entende que é a verdade que liberta. E na verdade não é isso. Verdade é ponto de vista. O que liberta é conhecimento, né? Conhecer uma coisa te faz liberto. Quando eu passei a vivenciar isso, aí eu descobri para que servia um fígado, aí eu descobri doação, aí eu descobri qual a importância de cada coisa e quando eu voltei, eu conheci elas. Então, da mesma forma que eu fui liberto através de conhecer, tendo vivenciado isso, hoje eu tento caminhar com elas, ajudando nas palestras em escolas e tudo, e tentando fazer a minha parte também. Eu, em 2016, né, eu já fiz a primeira campanha com elas em 2015, meus transplantes foram em 2012, 2013 eu voltei para Pouso Alegre. Em 2016 eu gravei a minha história, né, em um DVD, porque eu tinha que de alguma forma registrar isso e num determinado momento do DVD eu não podia deixar de fazer esse apelo às pessoas para elas serem doadores, para eles buscarem conhecer. Esse vídeo ele está no YouTube há 1 ano e pouco, eu acho. Hoje ele tem 350 mil visualizações. Nossa, mais ou menos. Legal. E eu falo assim, que se as pessoas conseguiram assistir 1h30 mais ou menos de vídeo, e se eles guardaram somente aquela fala de que eles precisam ser doadores, que eles precisam conhecer, já valeu a pena todo o esforço. Todo o esforço. Acho que tudo isso, todo o trabalho que eles fazem, né, a gente deveria sentar e aplaudir. Porque quem não conhece não sabe como é doloroso para a Mônica quando ela chega e escuta de um pai, né? Não, se meu filho não teve a oportunidade, eu também não vou dar oportunidade para ninguém. Isso dói nela, né? Ela que também tem o histórico de um irmão que precisou, né? Sim. Ou então, o outro polo, quando aqui o hospital faz a captação de até 7 órgãos.
quando eles retiram, né, fazem a captação aqui, e antes mesmo da família receber o corpo para estar velando, esse coração já está em São Paulo batendo no peito de outra pessoa. Eu falo assim, são duas vertentes, são duas situações que fazem a pena valer isso tudo que eles fazem. Que legal, que legal. Mônica, para fechar, queria falar alguma coisa sobre isso? Bom, a gente tem tanta coisa para falar, Leila, mas complementando só o que o Martinelli falou, eu abracei essa causa justamente por precisar de órgãos, de transplante de órgãos dentro da minha família. Foi na década de 90, transplante de órgãos era assim, engatinhando, né? Aqui em Pouso Alegre não fazia nada, a gente tinha que ir para grande centro, Campinas, São Paulo, e era uma loucura, porque eram 2 que estavam precisando, né? A gente não conseguiu intervivos, porque eu era a única apta, e os 2 já estavam, sabe, com várias complicações, os médicos aqui não quiseram arriscar. E, bom, enfim, não conseguiram, a espera venceu, eles faleceram antes, né, de poder ter um transplante. E 2 anos após, um terceiro irmão com os mesmos problemas que eles tiveram, conseguiu um transplante. Então eu vivi muito a perda, perda e a conquista da vida. E a conquista da vida, que valeu muito a pena. É para aplaudir, viu? Mas a gente vai aplaudir no fim, tá? Já. Tá bom. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Yeah, 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 yeah. Terá, yeah. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020.
Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dionísio Pereira, do PR. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do Cidadania. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que eu posso fazer? Difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos
nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor, é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Aí, valeu, Cacau. Obrigada, viu? Doutora Daniela, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da morte cerebral, né? Então, você só pode doar. Primeiro, a gente só pode doar em morte se houver uma morte cerebral. E a família é questionada quanto à possibilidade das doações depois da morte cerebral. Então, a morte cerebral é a condição sine qua non para se doar órgãos? Não, na verdade nós temos doação que a gente considera de coração parado, que é uma morte que eventual pode ser até do seu domicílio, e se chegou num tempo viável pode doar. E tem a condição do doador de múltiplos órgãos, que daí sim entra a necessidade e a obrigatoriedade de se ter a morte encefálica. Acaba que a morte cefálica ela é uma condição de parada irreversível das funções cerebrais, que são as funções mais primitivas, inclusive, que mantém respiração e tudo mais. Esse conceito até de morte encefálica acabou sendo estudado, instituído, diante do aumento da tecnologia, do fato de ter UTIs cada vez mais equipadas, da gente conseguir manter, muitas vezes, com respiração mecânica, os movimentos respiratórios, as trocas gasosas, e não necessariamente aquele cérebro está mandando o estímulo para que o pulmão faça isso. Então, para se ter morte cefálica, é necessário que se tenha uma causa cerebral da morte, seja um AVC, popularmente derrame, seja um traumatismo craniano, seja um aneurisma que rompeu. Então, acaba sendo mortes muitas vezes inesperadas, né? Não é um paciente que vem doente, muitas vezes. Então, são mortes doadas e muitas vezes de pacientes muito jovens, né? Um traumatismo craniano, de um acidente motociclístico, um acidente automobilístico. E a partir do momento que aquele paciente, né, ele acaba evoluindo com alguns sinais de ausência desses reflexos muito primitivos, como, por exemplo, a abertura da pupila. A pupila, ela é um reflexo primitivo mesmo do cérebro, que independente se você estiver em coma ou não, né, se você colocar a luz, a pupila, ela reage com a luz. Então, a ausência de vários desses reflexos primitivos levanta-se a suspeita daquele paciente estar em morte cefálica. Com base nisso são feitos exames, então são feitos testes diagnósticos, existe um protocolo que é feito, são feitos testes que vão reavaliar todos os reflexos, esses reflexos primitivos, questão de movimento respiratório, questão de fluxo cerebral, né, atividade elétrica cerebral. Então isso é feito, é iniciado. Toda vez que existe essa suspeita, é claro que a família ela está perto, e muitas vezes o ideal é que a família participe desse processo junto com a equipe médica, né, acompanhando os exames. São feitos exames por um médico. Esses médicos têm que ser médicos capacitados no processo do diagnóstico dessa condição. Depois de um certo período, isso varia conforme idade, criança são alguns critérios diferentes de adulto, é repetido o mesmo exame físico, o mesmo exame clínico, os mesmos testes por um outro médico, que tem que ser especialista também, capacitado, um neurologista, um neurocirurgião,
E ainda assim, 2 exames confirmatórios clínicos é necessário um exame complementar que vai identificar uma ausência de circulação cerebral, seja um Doppler, seja uma arteriografia, ou a ausência de atividade elétrica cerebral. Com base nessa etapa de processo diagnóstico, aí sim é fechado. E a partir do momento que se tem o último exame, que foi o exame que confirmou o processo da morte, né? Confirmou o óbito, é aquele horário que é o horário definido do óbito. Entendi. Então, mesmo mantendo o paciente, mesmo o coração batendo, mesmo aquilo ali está tudo sendo mantido, comprovado através de tecnologia, de equipamentos. E só neste momento do diagnóstico, né, que é morte, 2 opções são as que são consideradas, né? A partir do momento que está morto, ou já são desligados todos os aparelhos, isso é totalmente diferente de eutanásia, porque ele não, né, você não está diminuindo, você tem um diagnóstico de morte, ou você desliga os aparelhos e entrega o corpo para o familiar, né, ou então, naquele momento, você pode se tornar um doador de órgãos. Né? E daí, a partir do momento do diagnóstico da morte cefálica, que entra a nossa equipe, que é a que aborda o familiar, né? Uma dúvida. Eu tive um infarto. Infartei, fui para o hospital, morri no hospital pelo infarto. Tem morte cerebral? Está envolvido morte cerebral nisso? É o critério de você teve uma morte de coração parado. De coração parado, entendi. Mas acontece muitas vezes, você teve um infarto, você pode ter tido uma parada cardíaca e ter sido reanimado pela equipe de urgência. E você retomou a atividade. Certo. Nada impede daquele tempo que você teve uma parada cardíaca de não ter tido fluxo sanguíneo suficiente e realmente seu cérebro ter morrido em decorrência dessa parada cardíaca que você teve. Entendi. Então, isso poderia desencadear uma morte encefálica, mas o fato, tive um infarto fulminante e né, teve a cessação. Aí não é... Não é a morte encefálica. Entendi. Pode ser doador? Pode. Poderia ser doador de córneas, por exemplo, de pele, ou de tecido, de osso. Então, por exemplo, uma morte ocorrida por um infarto não me impede de doar um órgão. Não impede. Não impede. Só me não impede, são órgãos de esses sólidos que sólidos, né? Fígado, rim, pâncreas. Entendi. Interessante. Obrigada pela explicação, obrigada pela aula. Mônica, aí, como funciona tudo isso? Você que está lá, né? Você está lá envolvida, você é enfermeira, especialista nessa área. Como funciona essa captação? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão pública, né? Para nos explicar isso aí de forma mais clara. Tá. Leila, o Brasil tem um dos maiores programas de transplante do mundo. Tá? O SUS, ele custeia todo o processo de transplante durante e pós-transplante. O SUS fornece as medicações todas anti-rejeição gratuitamente para todos os pacientes. O SUS mobiliza logística. Tá? Nós temos logística estadual, federal. O governo federal, tá, apoia totalmente o programa, tá? Seja na distribuição da medicação gratuita, transporte de equipes, os aviões da FAB estão à disposição agora das equipes de transplante. Nossa, que legal, não sabia disso não. Foi assinado pelo governo do Temer. Já tem uns 2 anos isso. Então, os aviões da FAB ficam à disposição de transporte da equipe, né? O governo estadual também. Tá? Agora o nosso governador recentemente, as aeronaves que serviam o antigo governo agora é para transportar equipes e órgãos. Tá? Então o governo faz a parte dele. Está faltando a gente. Está faltando a sociedade. A sociedade tem que ter a consciência de que ela é coparticipativa nisso. Se a fila diminui ou não, a sociedade é responsável, porque o governo faz a parte deles. Então, se eu não tenho uma família doadora, uma sociedade que se mobiliza para que isso aconteça, todo esse trabalho é perdido. E até para ilustrar a questão de valores,
a gente recebe uma carta do próprio governo falando dos custos, né, que a gente obteve num determinado período. O período dos meus transplantes e tal, os dias, né, foram 2 transplantes e tudo, gerou em torno de R$1 milhão nesse período, com remédio, com UTIs, com equipes e tudo mais. É um tratamento então muito não caro. É barato, né? Então a gente às vezes a gente não tem essa noção. Tanto é que hoje quando alguém fala para mim, você não vale nada, eu falo, não, tu tem até uma carta senhora, que fala. Peraí, que eu vou mostrar quanto que eu valho. Só alguns dias. Então o custo é muito alto, o que falta é empenho nosso. É verdade, é a sociedade, tá? Nós temos uma obrigação social de retribuir isso, de alguma maneira, né? Então, a melhor maneira é o quê? Conversa, senta, tem dúvida, gente? Nossa, nós estamos ali no hospital 24 horas por dia, vai lá que a gente senta, a gente conversa, a gente explica tudo para vocês, sabe? Mas toma uma posição, não deixa... Abraça a causa. Sabe, não, abraça a causa e não deixa a sua vida passar sem você ter... sabe, feito alguma coisa de bom nisso. Um dia a conta chega. Aí você chega lá, Deus, e aí, chega. Bonito? Você só foi bonito ou você fez alguma coisa de nobre nessa sua vida? Essa conta vai ser cobrada um dia. Faz um esforcinho, senta em casa, conversa com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, sabe? Dá uma geral na sua vida. Sabe, põe um pouquinho a mão na consciência. Se você não sabe como é o processo, procura saber. A internet está aí cheia de explicações, tem depoimento do nosso colega, tem aula nossa, sabe? Hoje em dia é muito difícil você ter uma família, mas eu não sabia. Existe, porque nós temos pessoas muito simplórias que são nossos pacientes, né? E não tem acesso a tecnologias, né? Mas ainda assim essas pessoas que têm um mínimo de informação, elas se importam com o próximo. Elas são mais doadoras do que aqueles que estão 24 horas por dia plugadas na internet. Poderiam conhecer mais, né? É um pouco também, né, de como é que eu vou dizer aqui, de generosidade mesmo, sabe? Humanidade. Né? E o nosso processo, por exemplo, hoje eu tenho um SIM, eu estou com um SIM lá no hospital, hoje, amanhã vai ser feita a captação. Como acontece? É preenchido todos os formulários, fazem parte do protocolo, né, de autorização. A autorização é feita por familiares de 1º até 2º grau, né? Então, é o pai, o irmão, a esposa, os filhos, os avós e os netos que podem autorizar a doação. Após feito o preenchimento dos formulários, será feita a coleta de sangue para se fazer os exames de compatibilidade, de sorologia, para ver se aquele doador não tem alguma infecção, alguma doença que o contraindique de ser doador. Aí isso tudo vai para o MG Transplante em Belo Horizonte, que é onde fica a regulação do nosso estado. Lá em Belo Horizonte vão ser feitos os exames, vai ser rodado o ranking para ver aonde está esse receptor, tá? Tendo receptores, achou 5. Quais desses 5 serão compatíveis com esse doador? Aí vai excluindo, né? Aquele que tem a maior compatibilidade vai ficando, né? E assim, achou os receptores, convocadas equipes de retirada. Então, se eu tenho equipe de fígado, de coração, de pulmão, cada uma vem de um lugar, eles vão reunir todas essas equipes, aguardar a sua chegada aqui no nosso município e vai ser começada a cirurgia de retirada, né? Isso aí demanda um pouco de tempo? Demanda. A gente não pode deixar de falar isso. A gente pede de 24 a 36 horas para a família para a gente estar entregando esse corpo para ela, por causa dessa logística complicada. Quantos são órgãos que vão ficar só aqui na nossa região mesmo, é mais rápido, né? Mas assim mesmo eu ainda preciso de algumas horas a mais. O protocolo não se deixa de fazer. Não se deixa de fazer, né? Mas isso é tudo explicado para a família, né? E ela vai ter o direito de fazer essa doação.
após a explicação, então a gente vai doar. Após a explicação de como funciona, ela quer desistir? Não tem problema, ela pode desistir, entendeu? Ela não é obrigada a seguir em frente se ela não se sente confortável e segura para fazer esse tipo de coisa. Entendi. Tá? Obrigada aí. Imagina. Pela aula. Agora, Martinelli, é sua vez de contar a sua história. Deixei para o fim, assim, né, para dar uma força aí no nosso programa, e até porque é difícil a gente ter aqui alguém que possa contar a sua história, né? Então, foi muito bom você ter vindo, agradeço demais, agradeço, doutora, aí por ter dado essa oportunidade da gente trazer você, e queria que você contasse, uma coisa, sabe, Martinelli, porque eu sou professora de filosofia, e na filosofia o tempo é um conceito complicado, porque o tempo nem sempre é o tempo do relógio, são os 5 minutos que passou. É aquele tempo que vive da gente e que 5 minutos é uma vida, é algo que a gente não tem ideia do que passa, a não ser quem passa. Sim. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como foi toda essa sua luta, né? Pra gente, para quem nos vê. Sim. Eu aprendi em filosofia, né? Que tempo é relativo, de acordo com o que você está vivendo. Eu lembro que meu professor, ele fez, inclusive, uma experiência com a gente. Ele pediu para segurar um palito de fósforo aceso, né? E ele foi queimando até o ponto de começar a sentir calor e ter que soltar. E isso teve um tempo, ele calculou no cronômetro. E depois ele me colocou ajoelhado, né, em cima de uns grãozinhos de milho, o mesmo tempo. E aí ele falou que essa diferença, né, quando você está sentindo dor, quando você está vivendo um momento de prazer, depois ele pegou e me deu um sorvete para mim comer no mesmo tempo. Então, existe uma diferença. Eu ficaria comendo sorvete 1 hora, né, porque é bom. E às vezes quando a gente está vivendo uma situação difícil, o tempo demora mais. O tempo dentro do hospital para o paciente é uma eternidade, né? O tempo numa fila dessa é uma eternidade. Eu descobri que estava doente no melhor momento da minha vida, né? Quando você se descobre jovem, fazendo faculdade, né? Se sentindo bonito, apesar de não ser muito bonito, mas assim, se sentindo bonito, né? Igual o Marquinhos, fazendo academia e tal. Então, vivendo essa vida acelerada, né, da juventude. E aí, de repente, num único exame, você descobre que a situação é toda complicada, que o teu corpo vai se deformar, porque, como o meu problema foi hepático, existia uma série de fatores que externalizar isso, né? Ascite e outras coisas, ficar todo amarelo, né? O branco do olho muito amarelo, as dores e tudo mais, e já prevendo já o transplante lá na frente, que é uma cirurgia muito grande, envolve riscos e tudo. E nesse período eu fiquei ouvindo, né, notícias ruins durante 7 anos, né? Internações, cadeira de roda, e tudo nesses 7 anos pareceu durar uma vida toda. Até chegar o dia do transplante, receber aquela notícia mais maravilhosa do mundo, né, ter um doador compatível, e eu entrar na anestesia e dormir. E é lógico que para mim aquele sofrimento acabou no momento da anestesia, mas para minha família continuava, porque depois do primeiro transplante deu errado, né? E aí eu passo a ficar 3 dias aberto, esperando agora um segundo transplante, quer dizer, já tinha sido difícil achar o primeiro, e depois que acho o primeiro dá errado, e aí eu vou, né, em busca do segundo, e contrariando um monte de coisa, a gente chega no segundo e eu acordo no dia 12 de maio de 2012, e foi a melhor coisa do mundo. Eu passei a valorizar coisas que às vezes para uma pessoa comum não tem valor. A doutora Daniela falou, a pior coisa do mundo é você ver uma pessoa com sede e não poder tomar água, né? Eu vivi situações dessa, não poder comer, né? Muita coisa do que eu comia parecia que não tinha gosto.
me deram, até hoje eu lembro do sabor de uma vitamina de goiaba que me deram. Foi a minha primeira refeição depois que eu voltei. E parecia que aquilo era a coisa mais deliciosa do mundo, né? 7 anos me privando de muita coisa. Só que eu não desprezo esses 7 anos que eu fiquei doente. Porque na minha juventude e tudo, eu toda a vida busquei para mim. E é o que a maioria das pessoas fazem. A gente trabalha, a gente corre atrás e tudo buscando para si, né? Eu estava buscando uma carreira sólida, eu estava buscando um salário maior e tudo. Então tudo estava centralizado na minha pessoa. Depois desses 7 anos eu esqueci de mim durante muito tempo. E quando eu volto depois dos transplantes, eu entendi que não basta viver só para si, né? Se as pessoas tivessem essa consciência de que a gente não vive só para a gente, a doação seria algo comum. Se a gente tivesse a noção de que mesmo depois de morto você pode, né, mudar a história de pessoas, né, a gente seria doador já desde criança. Não seria essa luta, essa corrida contra o tempo, não seria esse sofrimento para muita gente. Eu, na fila, eu cheguei a ver muitas pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu cheguei muitas vezes nas salas que a gente era recebido, de chegar eu ia lá de segunda a sexta e chegar na segunda, conversar, conhecer a história da pessoa, e na sexta-feira ele não está mais lá. E aí quando você pergunta, a enfermeira fala assim, ele não aguentou, faleceu essa madrugada. Não aguentou a espera. Então você começa a repensar muita coisa. Eu ainda doente, eu ainda consegui casar, né? Eu achei uma mulher assim fantástica que casou comigo assim numa situação que mulher nenhuma ia casar. Barrigudo, né? Aquela barriga inchada, amarelo, doente, todo mundo falando que ia morrer, eu casei. Ela deixou de ser minha esposa para ser minha enfermeira pessoal. Ela me dava comida na boca, trocava minhas fraldas. E diante disso tudo, a gente esperou ainda muito tempo para realizar um sonho nosso, que era ter filho, né? Quando a gente namorava, eu escolhi o nome da minha filha. E aí depois de tudo isso, eu ainda descobri ainda que tinha uma certa dificuldade ainda para ser pai e tudo. E hoje eu falo que o maior presente que eu tenho na minha vida hoje é poder ouvir, né, pai da boca da minha filha. Poder acordar todo dia e ver ela olhar no meu olho e falar para mim assim, que ela me ama, né? Eu falo que isso me faz sair do papel de paciente, né, por alguns momentos e ser o homem mais feliz e mais realizado do mundo. Posso não ter conseguido conquistar tudo aquilo que eu buscava de forma acadêmica, profissional e tudo, a minha vida parou, né? Mas, por outro lado, eu consegui fazer outras conquistas que são muito, muito mais nobres e que, se eu morrer amanhã, com certeza morreria feliz. Eu falo que a música, né? Hoje a gente teve o prazer de estar ouvindo aqui, mas a música, ela é a trilha sonora da nossa vida. Pode reparar que sempre que você ouve uma música, você lembra de determinado momento da tua vida. Eu era jovem, eu namorava. A música de quando a gente se conheceu. Algumas músicas fizeram parte da minha vida, umas tristes, outras felizes, mas todas elas, né, embalaram aí a minha história. Hoje eu faço questão de contar minha história, seja em vídeo, escrevendo, escrevo muito hoje, né? Eu compus algumas coisas a respeito desses momentos, porque eu falo assim, eu só vou ter a oportunidade de viver isso uma vez. Então eu tenho que fazer não só bom uso da vida, mas também da morte, né? A gente falou no início que é um tabu falar de morte, as pessoas realmente têm medo. Nas minhas palestras eu falo muito de morte, né? Mas da morte como uma forma de conquista. Porque a pior coisa é quando você entende a morte como perda. Você chega na morte lembrando assim, nossa, eu não vivi nada, não fiz nada, não aproveitei nada. Hoje eu tenho a oportunidade de falar assim, eu fiz tudo, eu conquistei tudo, né? Eu fiz o que estava no meu alcance para fazer. Então, quando você entende dessa forma, a morte passa a ser só um momento só. Muito, muito bonito, viu, Martinelli? Eu acho que você é um ser iluminado,
E você sabe disso, né? Mas as pessoas que me cercam são as pessoas mais iluminadas ainda. Eu falo assim, que eu sou o resultado disso tudo aqui. Eu ia me corrigir. Eu acho que não só você, como a equipe, né? Vocês são realmente iluminados. Obrigada, viu, pelo depoimento, muito legal. Doutora Daniela, uma questão delicada. E que eu deixo à sua vontade, a forma como você gostaria de colocar. Religião é um impedimento para a doação? Então, é interessante isso, porque sempre nos questionam na abordagem sobre a religião. Porque eu não sei. Acaba que existe uma diversidade muito grande, embora o nosso país é predominantemente cristão, né? Muitas das religiões, elas se manifestam realmente favoráveis à doação. Algumas não se manifestam, mas a gente não tem nenhuma oposição à doação. Isso fica a critério da pessoa decidir pela doação ou não. Mas acaba que o que é muito falado, inclusive vários debates e várias conversas com líderes religiosos, é que o tripé de qualquer religião acaba sendo amor, caridade e solidariedade. E se a gente for resumir a doação, ela nada mais é que amor, caridade e solidariedade. Então, eu acho que isso resume. Então, assim, se a gente for, né, ter como exemplo mesmo, independente da crença religiosa, o tripé realmente de qualquer uma delas é o amor, a caridade e a solidariedade. E eu acho que dos atos mais nobres de doação, de amor ao próximo, talvez seja essa possibilidade de dar a vida, que é uma coisa muito divina. Né? E da vida, como o Martinelli falou, é só você passando por isso, né? Então, eu acredito que acho que isso responde. E muito. Nossa, muito. Num país até com maioria cristã, é quase impossível você falar de cristianismo sem lembrar de Cristo. E Cristo é um doador de vida, né? O ato dele na cruz, ele se doou. Várias vezes a gente vai encontrar esse termo. Ele se doou para que houvesse vida. Então, acho que se é cristão já não pode deixar de ser doador. É um princípio básico. Dado o recado. Dado o recado. Antes de agradecer demais, um dos programas, acho que mais bonitos que eu fiz, né? Eu queria que cada um de vocês ou deixasse uma mensagem ou falasse algo que porventura tenho esquecido e que acho importante falar. Queria começar no Martinelli, por favor. Pode ser? Então eu vou falar então para quem estiver assistindo. Eu vejo que é muito difícil hoje a gente se dedicar a algo que sem ter vivido isso antes, né? Que você possa pegar um pouco desse bate-papo, né? Possa pegar um pouquinho da experiência que outras pessoas viveram, porque sabedoria é aproveitar a história e a vivência da outra pessoa para você, né, passar a fazer. Então, se você não é doador, que você seja. Se hoje eu estou aqui falando para você, é porque outras duas pessoas, né, fizeram isso possível. E hoje, poder ser pai e tudo, eu agradeço muito a Deus, não só pela minha família, como todos os médicos que me cercam, não são poucos, né? Mas além disso tudo, com certeza essas duas famílias que permitiram essa atitude dessas pessoas que morreram e morreram jovens, eu só tenho que ser grato e fazer essa gratidão, porque ser grato não é simplesmente falar, ser grato é agir, né? Então a minha gratidão hoje é acompanhar essa equipe que trabalha na nossa cidade, atende muitos municípios e a gente precisa se conscientizar cada dia mais de que isso é importante e é prioridade. Mônica? Se você é doador, converse com a sua família. Se você tem a vontade, eles têm a decisão. Se você não é, pensa com carinho, estude, procura ler, procura entender mais sobre o assunto. Você vai mudar de opinião. A gente conta com a sua solidariedade e sua generosidade para que isso dê certo. A fila precisa andar. E essa fila tem quase 40 mil pessoas esperando. Nossa. Doutora? Eu acho que, resumindo isso daí,
falar e deixar isso, né? Já que são os familiares que decidem pela doação, a gente deixar essa responsabilidade exclusiva para eles, sendo que o desejo e a vontade é nossa, eu acho que acaba sendo um egoísmo, ainda mais que eles estão passando num momento de dor, um momento de luto, uma dificuldade de perder seu ente querido. Então não custa nada a gente fazer essa discussão, né, no nosso convívio, no nosso contexto familiar. E como a Mônica mesmo falou, a vontade é sua, né, mas a decisão é do familiar. Então expresse sua vontade, converse com seus familiares, porque a vontade é sua, mas a decisão é deles. E para não esquecer, né, as minhas falas, as minhas dicas de leitura, são 2 dicas que vocês podem retirar da internet: orientações sobre doações de órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, abto.org.br, vocês têm lá orientações, e uma revista intitulada Seja um Doador de Órgãos, Seja um Doador de Vida, do portal Arquivos do Ministério da Saúde, portal arquivos.saude.gov.br. São possibilidades que vocês têm de saber um pouquinho mais, aí acessível para vocês. Bem, eu acho que, me parece que o nosso papo aqui ficou muito claro que o grande potencial para que isso se reverta é a educação, é o conhecimento. A gente precisa modificar a nossa realidade, e modificar a nossa realidade implica na necessidade de falar, de esclarecer, de fazer isso que nós estamos fazendo, né? Debates, conversas, bate-papos. Essa foi a nossa mensagem. Agradeço imensamente, Daniela, Mônica, Martinelli. Sem vocês isso não estaria acontecendo, Pouso Alegre não seria o que é. E Martinelli, você é uma pessoa iluminada mesmo, todos vocês que fazem isso acontecer. Obrigada, Cacau. Agradeço imensamente aí a audiência e a companhia de vocês. Espero que o nosso programa tenha tocado o coração de vocês. Essa é a nossa busca, né? E agradeço demais e até o nosso próximo papo. Um grande beijo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.